Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira. A todos muito boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Também. Ora bem, vamos fazer esta emissão via Zoom com António Trindade no Algarve, Miguel de Sousa no Porto Santo e Ricardo Vieira no seu gabinete. Vamos lançar para debate, obviamente, os temas em foco nestes últimos dias e, desde já, a questão do turismo inglês. O ministro da Habitação britânico reforçou hoje que a decisão da Inglaterra tem a ver com uma abordagem ultra cautelosa de despromover Portugal da lista verde de viagens para a lista amarela, enquanto é avaliado o risco de uma mutação da variante Delta do coronavírus. Há em Portugal, diz o governo inglês, evidências crescentes de uma mutação adicional que ficou conhecida como a variante do Nepal. E como ainda não sabemos se isso será um problema, é aconselhável adotar uma abordagem ultra cautelosa enquanto os nossos cientistas analisam os dados em Portugal. Assim, defende o governo inglês esta decisão de retirar Portugal e as suas regiões autónomas da lista verde de viagens para fora de Inglaterra. Pergunto, para o lançamento do debate, se esta decisão é legítima por parte do governo inglês de defender os seus cidadãos ou há aqui outras razões que ainda não estamos a descortinar. Ricardo Vieira. Bem, legítima é, evidentemente, se o Reino Unido estivesse integrado no espaço da União Europeia, essa decisão teria de passar também pelo crivo da União Europeia. Neste momento não está, e é uma das consequências do Brexit, é de facto a plena soberania do Estado nestas comunicações entre Estados, mesmo sendo Estados europeus e terceiros, várias coisas. E, portanto, a legitimidade formal, ela existe. Agora, a mim, isto levanta-me duas ou três questões. Primeiro, acho estranho que há poucos dias o governo inglês tivesse dado linha verde, por acaso coincidindo com a final dos campeões europeus e, portanto, permitindo que os adeptos do Chelsea e do Manchester viessem ao Porto, sem ter que fazer testes e quarentenas no regresso. E agora, passado esse período festivo para a Inglaterra, não é? Agora venha com esta nova restrição e com um argumento que eu fiquei, digamos, surpreendidíssimo. Não sabia que havia variante nepalesa em Portugal e acho estranho que os portugueses saibam disso apenas através do Sr. Ministro da Habitação do Reino Unido. Cheira-me que aqui há outras intenções por trás, se calhar travar a saída de ingleses do Reino Unido, procurar que eles façam férias no seu próprio país. Não sei, suspeito que esta não é uma razão puramente sanitária. Há algo que está por trás que é mais significativo. É pena e fico aqui a ver que esta é indiscutivelmente a primeira consequência negativa do Brexit para a Madeira e para Portugal. Naturalmente que isto atinge não só o mercado português, obviamente ávido do turismo inglês, mas aqueles que já estão em viagem, aqueles que se preparavam para sair, e os próprios ingleses, em declarações que temos ouvido ao longo do dia de hoje, estão incrédulos sobre esta decisão. António Trindade, aí no Algarve a situação é realmente muito pessimista. A situação é pessimista, assim como é a situação pessimista em todo o país. Mas eu gostaria de andar um pouco para trás para fazer aqui uma interpretação daquilo que o Ricardo Vieira referiu. Infelizmente, em termos de espaço europeu, ainda não há uma posição que determine unanimidade em relação aos comportamentos em matéria de Covid. Na realidade, nós temos os 27 Sim, então, mas há um dever de comunicação entre Estados. Não, entretanto, ainda não, Ricardo, ainda não. Atualmente, o dever de comunicação existe. Há medidas, por exemplo, a Alemanha tem uma posição completamente diferente da Dinamarca, da Suécia, a França também. Infelizmente, só ao que parece, a partir do dia 1 de julho, com a consagração do certificado, é que poderá haver aqui algumas medidas que cubram todo o território da União Europeia. Mas, apesar de tudo, continuará a existir a possibilidade de medidas de birrelacionamento. Quer dizer, os países poderão escolher este ambiente do dito semáforo da comunicação.
O que acontece na Inglaterra é um pouco diferente e aqui convenhamos. A Inglaterra, o facto, não nos podemos esquecer que aquilo que foi retirado agora, a passagem do verde para o âmbar, para o amarelo, foi efetivamente, havia uma exceção em relação a Portugal, em relação aos países da União Europeia, sobretudo aos países da orla mediterrânica, no que diz respeito a esta maior facilidade na deslocação dos súbditos britânicos. O que na realidade acontece é que a partir do dia 8 de junho, Portugal está considerado em igualdade de circunstâncias em relação à Espanha, à França, à Itália, à Grécia, a Chipre, países esses que fizeram um grande lobby, digamos, com muitas perguntas, nomeadamente trazendo para a ribalta a comparação, quer do número de casos por 100 mil habitantes, quer a classificação dos erros. Isto quer dizer que muitos países da União Europeia vieram, inclusivamente, referir que muitas zonas tinham em melhores condições que o próprio país. O governo inglês está a sofrer alguma pressão de países concorrentes, é isso? Evidente, está a sofrer uma pressão enorme da própria concorrência. Não é da concorrência propriamente dita, não só da concorrência propriamente dita. É que há um fator que é muito importante ter em consideração. É que, atualmente, os maiores operadores turísticos, eu vou-lhe dar um pequeno exemplo do que é uma Jet2 ou que é uma TUI UK. Estes dois operadores têm, qualquer um deles, quase 100 aviões e têm uma capacidade, e têm um volume de clientes anuais que ultrapassa os 5 a 6 milhões de clientes. Ora, o que é que aconteceu? Nestas últimas semanas, a única hipótese que estes operadores tinham de deslocação era para Portugal e para as regiões autónomas. Isto é o que acontece, e lê-se na imprensa geral e na imprensa especializada, muitos países a dizer, mas porquê Portugal, quando tem efetivamente casos, desculpem, um número de casos por 100 mil habitantes piores do que nós. Eu julgo que esta ultra cautela do governo britânico foi tentar agora nivelar tudo pela mesma bitola e reconsiderar a situação ou reestudar a situação para, no dia 20 e poucos de junho, voltar a definir. Evidente que o que está a acontecer, e essa é uma das características do turismo em si, é porque os negócios turísticos fazem-se, digamos, entre um país receptor e o país emissor. E nestes casos, a situação social, a situação económica, mas também a situação sanitária faz-nos depender dos dois países. E é aí que a Inglaterra, e agora as grandes pressões, eu peço desculpa, mas já acabo, é as grandes pressões por parte dos operadores turísticos ingleses, dizer isto não só está a afetar grandemente os destinos, mas um dos negócios fundamentais, que é a exportação de turismo, que deixa muito dinheiro também na Inglaterra, está a ser fortemente penalizado. Ou seja, Miguel de Sousa, como vê esta situação? Acha que também a Inglaterra está a proteger o seu próprio mercado interno? Para boa tarde a todos, o que eu acho é que fundamentalmente nas relações internacionais e principalmente na diplomacia bilateral, às vezes há problemas por trás que condicionam muitas decisões que na maior parte das vezes não parecem ter relacionamento. E eu não sei como é que anda esse relacionamento entre Portugal e o Reino Unido, na medida em que Portugal agora é o presidente da União Europeia, e sendo o presidente da União Europeia deve ter relações com o Reino Unido que nós não estamos a saber, porque são da União Europeia e não são de Portugal, mas são através dos ministros dos negócios estrangeiros portugueses e do primeiro-ministro de Portugal. Não sei se por aí poderá haver algum quiproquo que esteja a condicionar isto. Eu não acredito que o Reino Unido, de alguma maneira, queira
tirar o prazer aos seus habitantes, à sua população, de fazerem turismo em Portugal. É um dos destinos favoritos dos ingleses. Não os permitindo vir a Portugal, é sinal que vai haver alguma insatisfação. Todos aqueles que tinham reserva, todos aqueles que tinham tudo marcado, os que queriam vir, os que estavam a pensar em vir, os que estão cá e vão ter que voltar para trás rapidamente, nem esquecer qual é a data limite, que podem estar por cá sem ter que ir fazer quarentena. Portanto, há uma data de situações que eu não acho que algum governo, neste caso do Reino Unido, tenha qualquer prazer ou beneficia de fazer esta proibição. Ora, por isso, eu acho que há aqui problemas que nós se calhar não conhecemos, mas que têm a ver com a saúde pública, com o Covid, e provavelmente tudo isto é muito mais grave por aqui do que nós sabemos. Eu não sei se há alguma coisa escondida na manga em relação às estatísticas, aos dados, àquilo que se passa. O que é facto é que a variante do Nepal, e é verdade que o Nepal tem um problema gravíssimo, tanto que as subidas ao Everest e tudo isso estão suspensas há, não sei se há um ano, se há mais, mas há muito tempo, não existem e são a maior receita de receita financeira desse país. Portanto, acho que o que temos por aqui... Essa é que poderá ser, é legítimo a Inglaterra tomar esta posição, é isso? Com certeza, como seria legítimo nós não querermos ingleses aqui. Agora era um problema de legitimidade, não tinha outros, mas não tinha desses. E até porque nós temos um relacionamento tão antigo como se sermos a maior aliança, ou fazermos a aliança mais antiga que há por aí. Agora, o que eu acho é que nós temos que acautelar a questão da saúde e do Covid, da pandemia, esta coisa de ver os ingleses, ainda por cima eram 2 clubes ingleses, por alguma razão escolheram Portugal para fazer a final e toda a gente envolvida nessa decisão parece ter aceito. Ora, não sei se o governo do Reino Unido mandou esses ingleses aqui, olha, vão lá dar a última, estraguem aquilo de vez, ou pelo menos eles já estão mal, e por isso não se preocupem muito se aquilo continuar como está ou pior. Agora, o que é facto é que isso do festejo do Sporting, disto do futebol, isto tornou um pouco uma rebaldaria o que se passou por cá. Tudo é incontrolável quando parece que se quer, apenas naquele do dia-a-dia das portas dos comerciantes, dos bares, dos restaurantes, isso aqui nem dá mais um minuto. Eu estive já em vários restaurantes em que às 11 em ponto tive que abandonar, estivesse como estivesse, e ali não havia e não houve mesmo qualquer forma de deixar alguns minutos mais. É tudo um zelo excessivo. Depois, de repente, em algumas situações, toda a gente faz o que quer. Acho que isto tem que ser tratado um pouco mais a sério do que tem sido. Ora bem, Ricardo. Lionel, se não se importa, eu gostaria só de acrescentar algo que é muito importante e julgo que é histórico. Porque é que isto acontece com o Reino Unido? Nós não podemos esquecer o que é a dimensão da Commonwealth e a expressão da Commonwealth no Reino Unido. Os ingleses vivem, digamos, e é só andar na Oxford Street para ver exatamente o que é a Commonwealth em peso no Reino Unido. E o que acontece? Os ingleses vivem no pânico de qualquer ambiente. Não é do Covid agora. Foi experiências anteriores da necessidade que têm de fechar efetivamente estas ligações, mantendo evidentemente o relacionamento com estas comunidades. E basta ir a um aeroporto de Heathrow, por exemplo, para ver para onde é que se voa a partir da Inglaterra. Ora, o inglês vive, e os responsáveis políticos vivem efetivamente num ambiente que é de maiores preocupações em situações destas, do que é naturalmente um país europeu em que o seu leque de relações é normalmente manifestamente mais reduzido. E por isso admito esta preocupação acrescida dos ingleses em relação
ou o seu grande parceiro, ou o seu grande membro, que é a Índia, o seu relacionamento com o Nepal, nomeadamente, mas há um outro fator aqui que não podemos esquecer. A relação em termos de produção de turismo, por exemplo, do Reino Unido para Portugal e para a Espanha, é à volta de 1:40. Isto quer dizer, cada turista inglês que chega a Portugal contracenará com 40 ingleses que chegam à Espanha. Evidentemente que os próprios espanhóis, quando vêm Portugal como o único país da bacia do Mediterrâneo a poder receber ingleses, mandam as suas farpazinhas para a comunicação social, para as correntes, e aí eu julgo que é mais. Se há aqui um tema político, é mais a Inglaterra a querer nivelar agora, dado efetivamente o peso dos grandes players, dos países de recepção turística, grandes players na Europa, que evidentemente contam muito nesse relacionamento com o Reino Unido. De qualquer maneira, Ricardo Vieira, além da variante do Nepal, o certo é que os números em Portugal subiram devido às comemorações do Sporting, devido às comemorações de Braga, devido aos ingleses no Porto, e agora até o Presidente da Câmara do Porto agendou 3 locais para a comemoração do São João. Ou seja, há um programa que Portugal está a cumprir do desconfinamento e não arrepia caminho em função de alguns eventos que são suscetíveis de criar estes problemas. Ou seja, Portugal está a deixar andar um bocado, confiando excessivamente neste desconfinamento? Eu acho que se fosse só o programa de desconfinamento, talvez o problema não fosse tão grave. A questão é o total descontrole em relação a alguns acontecimentos. A final dos campeões do Campeonato de Futebol da Europa foi visível isso, quer dizer, dizia-se que ia-se criar a bolha e que ia ser controlado, não houve controle nenhum. Via-se os adeptos ingleses totalmente sem máscara, sem distanciamento nenhum, às horas que quiseram, na rua, portanto, nada foi controlado. O mesmo se passou também com os festejos do Sporting e se calhar com outros acontecimentos que vão daqui para o futuro. Parece que o governo português, em especial a pasta da administração interna, fala muito de autoridade, mas depois na prática não chega. E nestes acontecimentos fecha os olhos, esconde a cabeça e deixa correr, o que me parece que é gravíssimo. Agora, o facto de Portugal estar hoje com números piores, sem dúvida, o RT hoje já ultrapassou... Está no 1,08. 1,08, estava aí hoje. É indicador, de facto, de algum desgoverno nesta matéria, que me parece ser preocupante. E que, repare-se, que a pandemia não acabou, ela está aí presente. Felizmente, se calhar as classes etárias mais suscetíveis estão hoje vacinadas, mas ela continua aí presente e com novas variantes, se calhar menos receptivas às vacinas, e tudo isto é, de facto, um problema que se mantém. Portanto, acho que o governo português aqui está a ser um bocadinho displicente. António Trindade, sobre esta matéria, acha que Portugal está a deixar andar a situação? Deveria ter tomado outras medidas? Eu também não posso deixar de concordar com aquilo que o Ricardo aqui referiu e o Miguel em relação à permissividade que houve em relação a essas duas manifestações. Eu julgo que a do Sporting aconteceu, eu julgo que houve aqui uma necessidade de prever este tipo de ajuntamento que não foi tido a suficiente consideração. O caso do Porto, eu também já tive a ocasião de manifestar publicamente o meu desacordo em relação a essa possibilidade. Agora, também temos que ter em consideração uma coisa, não é o governo português e não é Portugal. Tínhamos em consideração os números recentes na Madeira não são efetivamente os mais abonatórios. Portanto, nós temos que ter também em consideração que os números da Madeira não são propriamente números de virgens ímpias em relação às médias nacionais. E, portanto, esta abordagem, este cuidado, aliás, tem sido algo que nós não nos temos deixado de referir nos programas anteriores em relação à consciência que os madeirenses têm que assumir em relação a estes cuidados. E convenhamos, se nós andarmos à noite no Funchal, se nós andarmos às noites de fins de semana
no Funchal, e às vezes bem mais tarde do que às 10 ou às 10h30 ou às 11 horas, e há efetivamente um descuido, sobretudo e infelizmente, da malta jovem, do segmento da juventude, que naturalmente não leva tanto a sério a perigosidade do vírus. É muito importante, porque os números que são passados, inclusivamente pela Direção Regional de Saúde, revelam que muitas vezes as nossas médias estão inclusivamente acima da média nacional. E, portanto, julgo que os números dos últimos 4 ou 5 dias são manifestamente positivos, mas se pegarmos nas médias dos últimos 14 dias, não estamos abaixo da média nacional. Miguel de Sousa, sobre esta matéria, para fecharmos, tem havido realmente algum descuido, algum deixar andar por parte das autoridades de saúde em Portugal? Sim, mas é por isso que eu disse na minha intervenção anterior que a mim parece-me que o foco disto tudo deve ser controlar a epidemia em Portugal. Portanto, ver se nós conseguimos achar todos esses resultados, criar um ambiente em termos de saúde pública e de Covid razoável dentro daquilo que são os parâmetros aceitos por aqueles países emissores de turistas, e não há outro remédio. Estar aqui a dizer mal do Reino Unido não vale a pena. O que vale a pena é pedir e exigir que o controle da pandemia seja eficiente, seja sem abusos, e se tudo isto melhora com os festejos e as ilhas ao futebol, olha, é abrir o futebol, a fazer mais campeonatos para fazer festejos. Agora, se isso não é assim, também há que proibir. Não assim. Há um dado novo. Está o que é importante. Há um dado novo para introduzir em relação ao Covid, que é o vice-almirante da Autoridade para a Gestão da Vacinação, disse hoje nos Açores que as ilhas que não têm hospital, incluindo Porto Santo, vão avançar para a vacinação completa da sua população a partir dos 18 anos e até ao fim do mês. Portanto, Porto Santo, no nosso caso, terá vacinação por completo, uma decisão que o Presidente da Câmara do Porto Santo já em tempos tinha reivindicado, e agora a Autoridade Nacional de Saúde decidiu, e naturalmente que o Governo Regional, através de Pedro Ramos, só pôde concordar. Que comentário é que vos merece? Eu estou a estranhar uma coisa, é que afinal nós não somos donos das nossas decisões, neste caso da pandemia. Eu pensava que éramos, para aquela intervenção pública que eu vejo e política que eu vejo sobre o assunto, pensei que nós geríamos o tema à nossa maneira, com as nossas razões e com as nossas especificidades. Afinal, é o contra-almirante ou vice-almirante que decide se o Porto Santo tem na totalidade da vacinação ou não. Olha, eu para já concordo e pensei e não sabia que estávamos à espera do vice-almirante para isso. Pois, o Presidente da Câmara do Porto Santo já tinha reivindicado essa possibilidade de vacinação em massa da ilha. É verdade, ele e não só ele. Portanto, isso tinha sido uma ideia que já tinha sido veiculada e que o Presidente da Câmara, e muito bem, colocou-se nessa linha absolutamente, parece coerente, e que agora vai-se resultar, só que não é por nossa decisão, é por decisão do vice-almirante. Tudo bem. Ricardo, é o bom senso a funcionar. Ricardo Vieira, António Trindade, sobre isto. É o bom senso a funcionar, e deixem-me dizer aqui, já várias vezes referi que o relacionamento entre os poderes da República e os poderes regionais, também nestas áreas, deve ser sempre assumida a solidariedade, a subsidiariedade. E neste caso, evidentemente, quando tem um alto comissário a vir dizer uma coisa destas, terá de ter também na manga uma capacidade adicional de matéria-prima, neste caso de vacinas, para poder efetivamente corresponder, e posições como estas só podem ser de louvar. Ricardo Vieira, Por tirar ao Funchal para levar para o Porto Santo.
O secretário da Saúde, Pedro Ramos, obviamente concordou com esta decisão e pediu logo mais uma tranche para resolver a vacinação do Porto Santo. Evidente. Ricardo Vieira, o Governo Regional foi ultrapassado nesta matéria, já deveria ter tomado esta decisão? Leonel, eu confesso que tenho, nesta matéria, tenho algum rebuço, alguma reação negativa a esta coisa das capelinhas, que vejo às vezes muito assumida aqui na Madeira, não só querer-se apresentar melhores números do que no sítio e tal, e aqui vacinamos e ali não, é os advogados, é não sei o quê, é o pessoal da hotelaria. A gestão, evidentemente, que é deixada aos órgãos regionais e nacionais respectivos. Mas neste aspecto, eu acho que não há que ficar melindrado. Eu acho até que há de aplaudir, até porque estou convencido que esta decisão não afetará a vacinação da restante população da Madeira. É um acrescento àquilo que estávamos a fazer, o que é bom. Quanto mais se vacinar e quanto mais rápido se fizer, melhor. Portanto, nesse aspecto, eu acho que a notícia só pode ser positiva. Bem, vamos aguardar melhores dias. O Governo Regional da Madeira, sobre a questão dos ingleses, através do secretário do Turismo, pediu rigor científico na análise dos números da Madeira, pedindo uma discriminação positiva em relação a Portugal continental, fazendo forcing junto da Embaixada, junto do Governo inglês, junto da Embaixada portuguesa. Só para terminarmos esta matéria, pensam que este forcing do Governo da Madeira poderá ter algum resultado, António Trindade? Julgo que infelizmente não, dado que este é um forcing que até agora também tem sido feito pelas diversas regiões insulares europeias, nomeadamente os espanhóis com as Canárias e as Baleares, as ilhas gregas, as ilhas italianas têm tentado fazer, mas a posição do governo inglês tem sido considerar o país de per si. Já agora deixe-me introduzir aqui um tema que não vinha nada, não vem nada no programa, mas estava a correr agora em rodapé no meu iPhone algo, que a gasolina vai aumentar outra vez e tem vindo num surto de aumentos quase descontrolável. O que acontece? Eu fui há muito poucos dias, a Espanha, e vejo que atualmente o preço da gasolina em Espanha anda mais do que 20% abaixo do preço português. Ora, isto não tem propriamente a ver com a origem, porque a gasolina é a mesma. As companhias são efetivamente as mesmas. Eu atestei num posto Galp em Espanha. As maiores receitas são efetivamente contributo para o Estado, são taxas e impostos para o Estado. Não faz sentido, aqui faria efetivamente sentido, e seguindo aqui as observações que o Miguel de Sousa acabou de eu fazer, este seria um bom momento para o Governo Regional se afirmar no que diz respeito a este aumento absolutamente descontrolado do preço da gasolina, que se aplica também na Madeira e cujas receitas são efetivamente regionais. Miguel de Sousa, quer comentar? Não, acho que o António Trindade disse o que era preciso. Portanto, eu acho que nós podíamos chegar a voltar atrás, onde cada um podia ter o seu preço da gasolina. Não se pode esquecer que durante muito tempo o preço foi diferente na Madeira, no continente e nos Açores. Hoje, o mínimo que se pode pedir é que também tenhamos uma flexibilidade fiscal, não só nos outros impostos, o IRS, o IRC e o IVA, mas também, portanto, nos impostos dos produtos petrolíferos. Isso é tudo matéria que cada vez mais nós temos que ter autonomia. E quando eu digo autonomia, não é esta autonomia. Nós temos que ter capacidade e poder de decisão que não temos agora. Bem, vamos dar... Ao imposto sobre os produtos petrolíferos, é preciso lembrar que a Madeira cedeu a sua competência quando se sujeitou ao PER. Foi evidente. Que aceitou a nivelação a nível nacional. Ricardo, mas este é que é necessariamente um tema. A acuidade é enorme, até porque temos a visita do Primeiro-Ministro. Certo. Eu vou já falar da visita de António Costa, não como Primeiro-Ministro agora, já neste domingo, mas como líder do PS.
António Costa vem realmente à Madeira para participar em ações políticas partidárias. Neste domingo vai apresentar a moção de estratégia que vai levar ao Congresso do Partido Socialista. António Costa vai ainda participar em ações de campanha autárquica no Funchal e na Ponta do Sol. E eu recordo que nestes comícios, nestas apresentações, é normal os políticos avançarem com promessas, com aquilo que lhes vai na alma para tentar conquistar maior audiência e maior número de votos. Em Machico, há 2 anos, António Costa, num comício desta natureza, declarou-se amigo da Madeira e prometeu o reforço da autonomia, colocando na agenda a resolução de alguns dossiês pendentes entre a RAM, a Região Autónoma da Madeira, e a República. António Costa, num comício acalorado, em fim de agosto, incluiu várias promessas, como, por exemplo, criar condições para a atracação do ferry em Lisboa, na sequência das reivindicações de Paulo Cafofo, que pediu o ferry todo o ano. Costa disse na altura que a gestão do subsídio de mobilidade deveria ser regionalizada e prometeu trabalhar para a entrada de uma terceira companhia aérea na Rota da Madeira. Reconheceu igualmente injustiça na lei das finanças regionais, matérias que foram prometidas, mas que ainda não andaram. Ricardo Vieira, quer comentar? Porque na altura havia uma grande expectativa em relação à vitória do Partido Socialista nas eleições regionais. Como ela não aconteceu, se calhar as promessas voltaram à gaveta. Mas é responsável um governante, neste caso primeiro-ministro, avançar com promessas deste tipo, prometer resolver e depois, enfim, haver esquecimento? O Manuel deve-se lembrar, porque era mais ou menos do nosso tempo, uma rábula que havia da Ivone Silva, que era Maria a patroa e Maria a empregada. No caso, o António Costa aqui é o António Costa do Partido Socialista, não é o António Costa primeiro-ministro. Se calhar ele gosta dessa rábula. António Trindade, espera que estas promessas sejam de novo recordadas por António Costa, situações como o subsídio de mobilidade, a questão do ferry e a questão da lei das finanças regionais? Eu julgo que é muito importante revisitar estes temas, porque eu julgo, entretanto, o tempo que passou fez aparecerem alternativas nas diferentes áreas. E eu julgo que este tema deve ser rediscutido, sobretudo rediscutido em termos regionais, para que se possam redefinir prioridades. E eu tenho uma pena que, efetivamente, que não esteja atualmente inserido aqui o tema do aeroporto da Madeira. As condicionantes de operacionalidade do aeroporto diz respeito ao desenvolvimento económico da região, o ponto-chave, o ponto número 1. E é fundamental que se o traga, mesmo antes de discutir o ferry, antes de discutir a terceira companhia, antes de discutir o próprio subsídio de mobilidade, é preciso criar condições para que a Madeira se possa afirmar no que diz respeito a acessibilidades de uma forma diferente perante o exterior. Miguel de Sousa, quer comentar esta perspectiva de António Costa na Madeira? Será que vão existir outra vez promessas esquecidas? Não, promessas vão existir sempre, esquecidas também, porque não me estou a recordar de nenhuma promessa que depois tenha sido dada sem que tenha havido mais insistências para se conseguir. Mas isto não é um mal do António Costa, isto é um mal dos governantes nacionais, falo depois da democracia, em que para se vencer eleições é preciso ter votos, para ter votos é preciso agradar, para agradar tem que vir bastantes promessas, principalmente mais que as da concorrência, e é o que se vê, ainda que eu até pense que, infelizmente, das duas partes, que há de cá e a de lá, não põem na agenda os assuntos principais. Obviamente que a lei das finanças regionais é um tema fundamental, mas há outros aspectos, outras áreas que são fundamentais e essas passam ao lado completamente despercebidas, em que ninguém se lembra, ainda que de vez em quando por aqui se vá falando, mas nos encontros oficiais e importantes esses temas nem são aflorados. Acho que o fundamental era criar
Por exemplo, que outros temas, na sua opinião, poderiam ser aflorados? Deve ser criada uma obrigação do Presidente da República reunir uma vez por ano, pelo menos, com o Primeiro-Ministro, como chefe de governo e com os dois chefes de governo da Madeira e dos Açores. Seria um momento de encontrar a solução e levantar as questões dentro de um recato oficial em que todos poderiam abrir e conversar o que estão de acordo, o que não estão de acordo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, num fórum sério. Porque nestes fóruns de comício, com pessoas no público, com o microfone à frente em vésperas de eleições, neste caso internas do PSD, do PS, ora, isso é tudo um momento fraco, de fragilidade, repetidamente, das forças partidárias, e isso ninguém escapa a isso. São todas más no sentido de que não têm seriedade firme nessas promessas. Isso é para ficarmos todos satisfeitos e depois um dia vamos repetir a necessidade de... Em relação a outros temas que Miguel de Sousa falava que poderiam ser incluídos nas agendas do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, e agora vão estar na Madeira para o 10 de junho, por exemplo, a questão da Zona Franca, acha que merecia uma visita dos governantes? O Centro Nacional de Negócios da Madeira está outra vez debaixo de fogo, com notícias nacionais relativamente à sua viabilidade. O espaço da Zona Franca deveria ser motivo de visita do Primeiro-Ministro e do Presidente da República? Não, acho que não deveria de ser. Eu não privilegio a Zona Franca. Eu não vejo qualquer interesse no futuro daquilo que nós chamamos de Zona Franca ou Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não é esse o instrumento. Já foi muito importante para abrir portas, para se abrir outra consciência daquilo que poderá ser a economia da Madeira, fora o turismo, e de podermos também ter algum brilho por aqui. Mas eu ainda há dias apresentei as diferenças entre Malta e a Madeira, elas estão lá tão claramente, como eu ainda não percebo como é que se quer uma Zona Franca. Quer dizer, é só não estar atento, ver as vantagens que Malta tem, as desvantagens que a Madeira tem, e ainda querer um instrumento que até agora não deu o que era preciso, nem minimamente, porque todos aqueles que defendem a Zona Franca, neste momento, só estão a defender as empresas que estão instaladas, as empresas que já cá estão e que são 1.600. Portanto, não traz nada de novo. Este entendimento entre o Governo Regional e o Governo da República sobre a concessão da SDM e sobre a questão de fiscal, no sentido de melhor interpretar tudo aquilo que no fundo estava escrito, mas não foi cumprido, é apenas para salvar da insolvência, da falência, as empresas que não pagaram os impostos, como a União Europeia diz que deviam ter pagos. Agora, não traz nada de novo, e o que interessa é o que venha de novo, o que venha a mais, o que já temos em pressa e não aumenta, não faz surgir nada de novo. Para que insistir nisso? Para quê? Para que insistir numa coisa? Já agora, a questão da SDM, que eu já percebi que vai caminhar novamente para as mãos de privados, eu chamava a atenção que Malta não tem nenhum instrumento a gerir a sua economia internacional. É o Ministério das Finanças quem faz ele próprio toda essa gestão. E, portanto, acho que é fácil perceber para onde devíamos ir e o que é que deveríamos discutir, em vez de estarmos a falar de coisas que não aumentam, não crescem, não acontece mais nada. E o que acontece é muito pouco. E, na sua maior parte, está em riscos de desaparecer.
António Trindade, quer comentar esta matéria e ainda o Quero. facto Quero, mas deixe-me dizer, e pegando um pouco aquilo que o Miguel referiu e os comentários sobre as promessas do António Costa, há que ter aqui bem ciente algo. É que os avanços na nossa dignidade autonómica fazem-se muito mais por conquistas do que por concessões. Mas para isto é fundamental nós termos dossiês bem fundamentados e bem preparados. E é nesta dialética que temos que funcionar, preparando muito bem os dossiês, levando a esta discussão com o poder nacional, porque historicamente todos os nossos avanços foram feitos por conquistas e muito pouco por concessões. E aqui há um tema que já foi levantado, que é evidente da lei das finanças regionais, mas sobretudo que estratégia que nós temos que criar no onshore para a afirmação do nosso tecido produtivo. É muito importante, seja bem tratado o offshore, seja bem tratado a Zona Franca, seja bem tratado o Centro Internacional, mas criemos condições para poder atrair mais empresas, mais tecido produtivo e, sobretudo, mais quadros qualificados para, a partir das nossas escolas, da área de formação, podermos conter fluxos de novos, de formandos, de gente nova que efetivamente quer se afirmar também na Madeira e que, infelizmente, a única possibilidade que tem para poder progredir numa carreira é sair da região. E isto não é propriamente o offshore, não são as zonas francas que criam. São efetivamente a capacidade que o nosso tecido produtivo possa ter e numa visão mais alargada, não é só em termos de turismo, mas na área, outras áreas de serviço, outras áreas de indústria, outras áreas de comércio, possam efetivamente reter os nossos jovens mais na região. Ricardo Vieira, sobre esta matéria, sobre as promessas de António Costa ou sobre o agendamento de dossiês nestas visitas do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que são muito mais do que as fotografias e os momentos oficiais? Tinha também sido prometido, junto do Dr. António Costa, uma comissão que, junto do Primeiro-Ministro, se encarregaria das questões regionais. Eu acho que isso nunca foi cumprido. Também não sei se não foi cumprido porque não houve vontade também dos espaços regionais para o fazer. A verdade é que talvez um espaço de diálogo e de encontro entre os governos regionais e o governo nacional ajudaria a encontrar soluções para os problemas que atravessamos. Sendo certo que, neste momento, o facto dos Açores terem um governo da mesma cor política que o governo da Madeira pode ajudar na necessidade de se encontrar consensos. Eu acho que esse aspecto é um aspecto novo, que pode merecer a atenção e julgo que o Presidente da República, na magistratura da influência que lhe cabe, pode ter aqui um papel importante. Espero que tenha. E aproveitemos o Dia de Portugal para exatamente isso, para criar aqui formas de entendimento e procedimentos de encontro para que se consiga arranjar aqui soluções para os nossos problemas. Em relação à Zona Franca, ou ao Centro Internacional de Negócios, agora com esta estrutura totalmente pública, eu lembrei-me, é uma imagem caricatural, mas é uma imagem que me parece ser um bocadinho real. O estado atual do regime do Centro Internacional de Negócios, de facto, não é atrativo. Estamos a ver, não há grandes novidades nessa matéria, não há grandes atrações novas de empresas para o Centro Internacional de Negócios. O que revela que temos aqui um problema, que é uma existência que tem que ser gerida e tem que saber gerida, mas temos desafios para frente que se calhar vão ter que envolver esta existência. Quer dizer, se formos para um sistema fiscal mais regionalizado, mais próprio, um sistema, digamos, financeiro independente em relação ao sistema financeiro nacional, toda a questão da Zona Franca tem que ser equacionada. Tem que se entrar também como um aspecto desse dossiê, tem que ser emitido. E julgo que isso seria significativo. Para não termos aqui aquilo que aconteceu em Inglaterra, que foi, depois das colónias inglesas se tornarem independentes, o Ministério do Ultramar tornou-se um ministério grande, obsoleto, mas que ninguém queria acabar.
e às vezes pode ser um caso desses nos restos no futuro. Leonel, deixa-me só acrescentar o seguinte a esta conversa. É preciso chamar a atenção que Malta não tem empresas offshore. Malta tem 55 mil empresas maltesas. Não há empresas offshore nem empresas desoffshore. Evidente. Portanto, É são verdade. todas maltesas, onde têm as mesmas regras, as mesmas leis, a mesma fiscalidade, a mesma fiscalidade. E eu não percebo como é que nós vamos manter numa situação em que queremos tudo igual, mas como é que vamos manter empresas que estão no comercial dentro de uma cerca a ter impostos a 4% e a 5%, mas as empresas do outro lado da cerca, a 5 metros do outro lado da cerca, já pagam a taxas normais e não têm qualquer redução. Ora, isto é um absurdo. Isto já foi razoável. Isto já teve interesse, até porque quando isso se verificou, a taxa era 0, nem era 5%, era 0%. E aí a Madeira perderia todas as receitas fiscais se essa taxa 0 se aplicasse às empresas todas da... Agora, em Malta, e é como eu acho que tinha que funcionar, eram todas as empresas na Madeira, sejam lá de quem forem, se teriam a mesma taxa fiscal, os mesmos impostos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres. E isso é que faria a Madeira ganhar outro ritmo e outro interesse que hoje não tem, porque vai vir buscar os 5%, e muitos já se percebeu que vieram numa de fugir à tributação através de expedientes ou de entendimentos que não eram reais, que a lei não permitia, mas porventura foram aconselhados a isso e acabaram por não cumprir com as obrigações a que estavam sujeitos. O que a facto é que isso acabava. Isto tem de ser para todos. Miguel Sousa, só para fechar, Por isso, desculpa-me, por isso, Miguel, os dossiês têm que ser bem preparados, bem fundamentados. É a única forma de nós termos uma capacidade de afirmação no diálogo com o Poder Nacional. É fundamental preparar-nos bem, e isto que o Miguel de Sousa refere é fundamental, esse entendimento. António, mas não estão preparados, nem existem esses dossiês que eu faça ideia, mas também não estou a ver como é que se estuda isso, prepara isso e ninguém sabe, em segredo de urna. Isso mas, não. Miguel Sousa, há uma lei aprovada na Assembleia Regional com este pressuposto. Portanto, há uma base para fazer o dossiê. Há uma base. Foi para a Assembleia da República e caducou porque a legislatura findou. E isso leva com ela todas as leis ou as propostas de lei que não foram votadas. Prontos, mas o que é certo é que o desinteresse é total, porque nunca ninguém reanimou essa situação. Obviamente que, entretanto, isso já passam 7 anos, isso já teria de ter algumas alterações, mas é preciso fazer alguma coisa e ninguém quer fazer nada. E tem que haver um entendimento regional. Claro. Isto não passa necessariamente por uma base de poder, não é isto. Isto nós todos, nós agentes, nós setor produtivo, é fundamental que o perceba antes mesmo de estarmos a falar se é no onshore, se é no offshore. Não, há aqui uma tomada de posição geral que deve ser muito bem entendida por parte dos madeirenses. António, o entendimento no offshore é que não pode haver, porque evidente. Isso quem quer, portanto tem que ser evidente, sobretudo do onshore. E por isso eu fui à sede de cada partido na Madeira explicar e abordar este tema. Só que toda a gente concorda, toda a gente quer ajudar, mas ainda agora, portanto, se fosse para dizer aquelas pessoas de responsabilidade que mandaram mensagens dizendo que
estão totalmente de acordo, que é assim mesmo, mas depois zero é... Miguel e Lionel, mas isto passa também. Miguel, eu julgo que tu deverias ter feito na altura algo. É convocar a comunicação social para algumas ações de formação sobre isso. Também é verdade. Ora bem, vamos então para um último tema. Tem a ver com a crise da hotelaria, que, de acordo com os jornais, estão 15 hotéis à venda. No entanto, há um crescendo de alojamento local e dos nómadas digitais, que depois do sucesso na Costa do Sol, Ponta do Sol e Calheta, vão se expandir para Santana e Santa Cruz para já, e há outras perspectivas. Como vem este fenómeno dos nómadas digitais e do crescente aumento de alojamento local? António Trindade, é uma matéria que lhe diz respeito também. Sim, mas convenhamos, separemos bem o nómada digital do alojamento local. O alojamento local já tem mais tempo e houve agora esta hipótese, e neste ambiente de pandemia, neste ambiente de defesa, ou na necessidade de o encontrar... Mas o alojamento dos nómadas é do alojamento local. Não necessariamente, não só. Há nómadas digitais nos hotéis mais caros da Madeira. Isto tem sido feito alguma publicidade em relação a esta procura, que há muita gente em alojamento local e em hostéis, em pequenas pensões, mas não há aqui uma relação direta entre o alojamento local e os nómadas digitais. O que eu gostaria de referir em relação àquilo que já tem sido comentado, houve um erro crasso em termos da definição das autorizações do alojamento local. Fez-se um plano de desenvolvimento de turismo regional, houve um pote regional que dizia e que previa qual a capacidade de crescimento da Madeira, tendo sobretudo mantendo esta relação oferta-procura. Só que depois, em relação ao alojamento local, todas as aprovações estiveram exclusivamente dependentes dos municípios. E aí, evidentemente, 11 municípios a tentar saber se poderiam eventualmente ter aqui mais uma ou outra unidade, porque isto, apesar de tudo, é gerador de uma receita local, criaram aqui um desfazamento muito grande entre oferta e procura. E isso é algo que eu já ando a comentar há muito tempo. Há muito alojamento local que considero uma grande mais-valia para a região, porque tem dimensão, tem qualidade e tem preço, mas há muito alojamento local que efetivamente contribui para um decréscimo da qualidade do destino e, sobretudo, para o aumento das menos-valias. Mas como controlar essa qualidade? Sentido. Como controlar a qualidade? Deixe-me só lhe dizer isto. Não faz... Uma ilha só se chega à Madeira por avião, por viagem aérea. Isto quer dizer, um lugar de um avião vale tanto para quem se vai hospedar no Hotel Reed, como quem vai ficar num alojamento local, como, por exemplo, 8 camas por quarto. Isto, evidentemente, tem que ser controlado pelo setor turístico. E tem de haver, efetivamente, uma regulamentação regional, quer em relação a empreendimentos novos, seja alojamento tradicional, seja hotelaria, seja o alojamento local, sob forma de nós criarmos um aumento ainda maior de perversão, dado que atualmente, entre os legais e os ilegais, você atualmente já tem uma capacidade do alojamento local superior à própria hotelaria regional. Certo, este foi um tema que António Trindade propôs para lançarmos aqui. Não sei se algum dos outros comentadores querem comentar esta questão do alojamento local. Já agora que só queria dizer duas coisas. Primeiro, o alojamento local hoje não é licenciável. Ele é apenas comunicado às autoridades públicas. E essa comunicação automaticamente lhes dá um número que permite fazer alojamento local. Nem há fiscalização da própria qualidade. Não há controle nenhum da qualidade. O único controle que existe hoje é em algumas zonas que os municípios podem definir, que se pode exigir algum limite e até a aquiescência das assembleias de condomínio. Mas são em determinadas zonas que têm que ser pré-definidas. Fora esses casos, ele é livre.
É questionável aquilo que o António está a dizer. Eu acho que é questionável, especialmente num turismo de qualidade, que é a maneira que gostaria de ter. E, de facto, faz sentido que comece a ter aqui alguns graus de exigência. Obrigado a ter uma legislação própria. Não existe. Um tema Mas que... só acrescentaria mais um aspecto que é importante. Sim. O alojamento local foi, acima de tudo, um excelente instrumento para a reabilitação urbana dos centros urbanos mais antigos de Portugal. E nesse aspecto tem que se tirar o chapéu. Houve imensa recuperação de edifícios no país à custa da expectativa do alojamento local. O Miguel de Sousa sugeriu para abordar aqui as obras na Estrada Monumental. Miguel. Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isso, porque eu não sou hoteleiro. Não tenho nenhum hotel, nem à venda, nem a correr bem. Mas mas um familiar direto tem 2 alojamentos locais que eu considero de grande qualidade. E, portanto, eu estou de acordo com o que estão a dizer, não é? Eu estou de acordo com o que estão a dizer. Agora, gostava de dizer que me parece, e eu não estou a dizer por estar envolvido em algum alojamento local, eu acho que esse turista é muito bom. Esse turista interessa muito à Madeira. Porque conheço e percebo o que gastam na sua estadia e também há muita procura por esse tipo de alojamento na reserva da privacidade, porque há muitas pessoas com membros na família prontos com algumas dificuldades e convém ter alguma privacidade, alguma reserva maior, ou por razões de relacionamento entre sexos, e há muita gente que procura isso. E isso acho que deve ser incentivado naquilo que seja de qualidade. Agora, a história da qualidade vai sempre bater no mesmo. Portanto, se repararem, o Ricardo Vieira é bem conhecedor disso, a nossa Assembleia delibera coisas todos os dias. Mas não é só uma, porque à quinta-feira, que era o dia das votações, não sei se ainda hoje em dia é o dia da semana para votações, aqui são 20, 30 votações, umas a seguir às outras, portanto, de coisas que ninguém faz a mínima ideia de se mudaram a nossa vida, se não mudaram a nossa vida, se a gente tem que cumprir com alguma coisa, e depois estes temas não existem, porque a verdade é esta, ou vai do governo para a Assembleia, ou não há nada na Assembleia. Miguel de Sousa, qual é o recado sobre as obras da Estrada Monumental? Não tenho recado nenhum para dar, tenho uma constatação para fazer. Eu não tenho dúvidas que as coisas têm de avançar e tem que se fazer. A única coisa que nunca se fez, ou mal, é, digamos que o alargamento da Estrada Monumental. Sei que isso é aconselhável, que eu tenho dúvidas, portanto penso que não, mas eu ouço muita gente dizer isso, porque lá cabe todos os hotéis, cabe centros comerciais, cabe habitação, cabe tudo na Estrada Monumental. E, portanto, alguma atenção deve dar. Agora vejo obras quase até ao anoitecer. E é uma zona turística. Acho que deviam ser obrigados a trabalhar dentro dos horários normais. E não exceder. Eu percebo que têm pressa a acabar os seus empreendimentos, mas as pessoas também têm de viver. Há outros empreendimentos já construídos ao lado, que as pessoas precisam ter algum sossego, alguma tranquilidade. Não se vem para a Madeira para ouvir tratores e máquinas a partir pedra permanentemente. Fica a mensagem, estamos mesmo sobre a hora. Muito obrigado pela vossa presença. Continuação de boa estadia no Porto Santo para Miguel de Sousa, no Algarve para António Trindade, e bom fim de semana, Ricardo Vieira, e para mim também. Vamos continuar da Madeira. Muito obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado.